empresário e radialista Carlos Santos nasceu em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Veio para a capital, Belém do Pará, aos 11 anos de idade, onde aos 13 iniciou a vida como camelô no mercado do Ver-o-Peso. Nos anos 1970, no rastro do ídolo Silvio Santos, montou a sua primeira loja e também a gravadora profissional Gravação, que lançou centenas de discos do chamado brega paraense. Nas eleições de 1990, foi candidato a vice-governador na chapa de Jader Barbalho. A dupla venceu a eleição. Para concorrer ao Senado, 4 anos depois, Jader deixou o governo nas mãos de Carlos Santos. Ele governou o Pará por quase 9 meses. Nesse Papo no Tucupi, gravado no estúdio da Rádio Marajoara, de sua propriedade, Carlos Santos conta sobre a trajetória que percorreu e os acontecimentos daquela época. Eu quero começar com uma pergunta, dizer que você que veio do Marajó, Salvaterra, se imaginou algum dia chegar ao governo do Estado? Olha, Tito, para mim é um privilégio ter chegado ao governo do Estado do Pará. Eu nasci em Salvaterra, como você sabe, em 1951, e meu pai me trouxe, ainda garoto, aqui para Salvaterra, aqui para Belém, para continuar os meus estudos. Eu tinha 13 para 14 anos, e contrariando meu pai, eu fui ser camelô na ilha do Ver-o-Peso. Quando ele soube que eu estava na camelotagem, comprando, vendendo disco e tal, ele ficou preocupado, e eu disse, olha, pai, não se preocupe não, eu sei que ali é o fio da navalha, o Ver-o-Peso é o fio da navalha. Você pode dar para o que não é bom, e muita gente boa saiu de lá do Ver-o-Peso, porque eu posso te dizer, Tito, que o Ver-o-Peso foi uma universidade para mim. Ali eu aprendi a me defender do rapa, fugir do rapa. Eu aprendi a fazer negócios, comprar e vender ali. Apesar que o meu pai tinha um pequeno comércio lá em Salvaterra, na Ilha do Marajó, e eu via como o meu pai fazia negócio, fazia as promoções, fazia batalha de confete e tudo. Tudo aquilo que o meu pai fazia lá, eu aprendi, observava e vim para Cabo Belém e comecei a fazer o mesmo. Mas eu vou te dizer como é que eu cheguei a governador. Eu me tornei popular, indo para o rádio, depois gravei disco, depois fui para a televisão e sempre eu fui convidado para disputar um cargo eletivo. Vereador, ou deputado, ou prefeito, enfim, sempre fui convidado. E eu nunca aceitei. Nunca aceitei, até porque eu tinha uma visão de que política não combina com empresário. Uma coisa é você ser político, outra coisa é você ser empresário. Essa era a visão que eu sempre tive. Aliás, essa visão está sendo reforçada dentro de mim cada vez mais. Então, começou a surgir o meu nome, despontando para cargo público. As pesquisas, né? As pesquisas. Até que, em 1989, o meu nome começou a surgir muito forte. Eu tinha gravado com o Pelé, o Carlos Santos, volume 10. Eu fiz uma música, Dois Amigos, eu junto com o Pelé, na casa dele, lá no Guarujá. E eu comecei a me tornar muito popular. Eu estava na televisão, na extinta TV Guajará, Canal 4, com o programa Carlos Santos, de televisão. Me tornei muito popular. Um dia, eu aqui na Rádio Marajoara, recebi um telefonema para que o Jader, o Jader Barbalho, que era ministro do governo do presidente Sarney, queria falar comigo. Eu disse, tá, tudo bem. Ele estava lá na Assembleia Legislativa. O meu diretor era o Walter Guimarães, aqui na rádio. Era o meu diretor. Eu disse, vamos lá, Walter. Daí fomos lá. O Antônio José, que hoje está no Tribunal dos Municípios, Tribunal de Contas dos Municípios, disse, olha, o doutor Jader quer falar com você e tal. Eu disse, aonde? Aí disse, lá na casa dele. E ele, então, marcou e eu fui lá na casa do Jader, ali na 9 de janeiro. Ele morava na cobertura, ali na frente a M. Fidalgo. Ele morava ali. Ele me recebeu lá. No Museu Guild. Em frente ao Museu Guild. Aí ele disse para mim assim, Carlos, eu
acho que você deve ser candidato a governador. Aí eu disse, eu candidato a governador, ministro? Ele disse, sim, eu acho que você deveria ser candidato a governador. Eu disse, mas por que você está falando isso? Ele disse, por isso, Carlos, puxou uma pesquisa do Gallup, eu aparecia nesta pesquisa com 8,4% de intenções de votos. E eu disse, você não deixa de ter razão. O meu nome vai estar na cédula eleitoral e eu vou me tornar mais popular. Aí ele disse para mim, Carlos, tem uma coisa, se tu não ganhares para o governo, ninguém te tira a prefeitura de Belém em 92. Neste momento, ele tinha uma boa relação ainda com o então governador Hélio Gueiros. Um dia eu estou aqui, aí começaram a perguntar para se eu ia ser candidato. Aí eu assisti uma entrevista feita com o governador Hélio Gueiros, que perguntaram a ele sobre os possíveis candidatos daquele ano. E perguntaram sobre o Carlos Santos. Ele disse, não, o Carlos Santos tem que continuar vendendo os discos dele, tem que continuar na loja dele, na rádio dele, ele não deve ser candidato, não. Aí eu fiquei assistindo aquilo e disse, eu acho que aí está um ponto para me dar uma partida. Chamei o Nonato Cavalcante, que trabalhava aqui comigo, eu disse, Nonato, eu vou convocar uma coletiva e tu vais fazer uma pergunta para mim. Qual, patrão? Aí disse, tu vais perguntar o que é que eu acho da colocação do governador Hélio Gueiros. Foi assim, toda a imprensa, Nonato Cavalcante perguntou o que é que eu tinha a dizer, a comentar sobre o comentário que o governador Hélio Gueiros tinha feito. Eu me virei para a câmera da TV Liberal e disse, o governador Hélio Gueiros não me conhece muito bem. Porque se ele me conhecesse, ele não diria o que disse. Quem me conhece é o povo do Pará, que há 25 anos tem esse contato direto comigo e que me deu essa popularidade, esse carinho que o povo tem para comigo. Eu soube depois que a esposa do governador Hélio Gueiros estava assistindo junto com ele o Jornal Liberal, doutora Terezinha Gueiros, e comentou com eles, Hélio, cometeste um equívoco. Tu vistes a resposta que o Carlos Santos te deu? Tu vais ver o que vai acontecer disto. O governador Hélio Gueiros disse para a Terezinha, realmente eu acho que eu cometi um deslize. Carlos Santos poderia ter uma outra resposta, mas ele disse, olha, Hélio Gueiros... Ou seja, o Hélio Gueiros gostaria que você fosse vice do Chefão. Eu vou só te dizer, ele quis conduzir nesse sentido, mas eu vou te falar o que aconteceu, Tito. Eu nunca falei isso, Tito. Isso está no meu livro, Carlos Santos, de Camelô a Governador, a História de um Vencedor. Aí, o Jader Barbalho, diante dessa minha colocação, que é um político hábil, eu convivi 5 anos com o Jader Barbalho, 1 ano de campanha e 4 anos, tendo 3 anos e 3 meses como vice-governador e 9 meses como governador. Eu como governador e ele como candidato a senador. O Jader Barbalho é um político muito hábil, ele conhece muito de política, vive pensando em política. Recebi um telefonema, o Antônio José me convidando para ter uma conversa com o Jader Barbalho. E eu fui lá na Rádio Clube do Pará, ali na Curuzu. Chegando lá, o Jader disse, tudo bem, Carlos? Tudo bem. Ele disse, pois é, Carlos, a coisa mudou. Você lembra que eu lhe incentivei a sair candidato a governador? E a coisa mudou. E eu lhe convido para fazer uma aliança comigo. Eu disse, você me convida para fazer uma aliança comigo? Ele disse, Aí eu fiquei pensando e tal. Ele disse,
eu não posso lhe oferecer o Senado. Eu disse, você não pode me oferecer o Senado. Aí eu disse para ele assim, então você está me convidando para mim ser o seu vice-governador? Ele disse, exatamente. Eu disse, por que você me convida? Aí ele puxou a pesquisa do Gallup, eu estava com 14,8% de intenção de votos para governador. E me disse mais, Carlos Santos, eu não estou te convidando pelos teus belos olhos. Eu disse, Jader, eu gostaria de ficar sós com você. Aí ele disse, Luiz Guilherme, aguarda lá fora. Eu disse, onde é que tem um banheiro aqui, Jader? Aí ele disse, aí ele disse, bem ali, eu disse, posso ir lá? Daí, posso. Eu fui no banheiro, pensando, retornei e disse, Jader, eu aceito ser seu vice-governador, mas tem 2 condições. Aí ele disse, Caboclo, o que é que tu queres? Eu disse, primeiro, eu não quero que você me crie problemas para mim assumir o governo caso você saia para candidato ao Senado em 94, porque naquela época não tinha reeleição. E caso você fique e eu estiver viabilizado eleitoralmente, eu quero ser o seu candidato ao governo. Aí ele disse, ok. E a segunda? Eu disse, a segunda, eu quero que você negocie comigo o Canal 10 que eu viabilizei tecnicamente, paguei todos os projetos, e você acabou de comprar a RBA, que o Bernardino tinha morrido. Eu disse, você negocia comigo o Canal 10. E ele negociou. Mas qual era o Canal 10? Você Canal tem o 10, 50 não, o Canal 10 é o canal da Record, e eu vou chegar lá. É. E ele disse, Caboclo, é isso que você quer? Eu disse, é. Ele estendeu a minha mão, e eu disse, fechado. Depois que eu aceitei fazer essa aliança, teve muitas pessoas que vieram falar comigo, disse, Carlos Santos, olha a tua história, olha o teu pai, olha, não te mete com Jader Barbalho, porque ele não cumpriu comigo e não vai cumprir contigo. Muito bem. Aí já fomos para a campanha, o Hélio Gueiros, que queria realmente que eu fosse apoiar o Chefão, que é meu amigo, sempre foi e continua sendo. Mas eu analisei o seguinte, eu vou me meter com um Chefão que não entende de política, eu não entendo. Vou me meter com um Chefão que não entende de política, apesar que é uma pessoa séria, proba, o Chefão. Eu disse, não vou. Eu aceitei ser vice do Jader, fui vice dele, ele saiu no último dia que ele poderia deixar o governo para candidatar o Senado, né? E eu vinha de Castanhal. Eu perguntei quando ele disse, Carlos, amanhã, às 10 horas, isso era 11 horas da noite, a gente estava vindo de Castanhal, que ele foi inaugurar o EPA lá. A gente estava dentro do ônibus ali por Santa Isabel, era mais ou menos 10 horas da noite. Aí ele disse assim para mim, Carlos, amanhã, 10 horas, eu estou saudando aquele meu compromisso com você, estou lhe entregando o governo. Eu disse, ei, Jader, como é que você me entrega o governo? Ele disse, do mesmo jeito que eu recebi do Hélio Gueiros. Eu disse, em dificuldades? Aí ele disse, exatamente. Naquele momento, eu podia muito bem dizer, então, não vou assumir esse abacaxi. Entrega para o Bira Barbosa. Mas antes de tu entrar nessa historinha aí, eu quero voltar para a eleição. Você acha que você foi fundamental naquela vitória do Jader Barbalho, por pouco mais de 3 mil votos contra o empresário Said Chefan, aquela eleição disputadíssima em 1990? Você acha que o seu nome pesou em que sentido? Olha, eu não diria que eu fui fundamental. Eu contribuí para a vitória do Jader Barbalho e minha. Naturalmente que eu era candidato a vice dele. Você era um empresário, deu dinheiro para a campanha? Não, eu gastei. Quando o Jader me convidou, ele disse, Carlos, tu não precisas gastar nada, eu preciso de você na chapa. Claro, eu estava com 14,8%, ia somar no índice dele, alguma coisa ia somar. Mas durante a campanha, estava com dificuldades, eu colaborei com a campanha, não gastei muita coisa, mas colaborei com a campanha. Nada comparado ao que se gasta hoje? Não, é absoluto. Não, eu gastei, mas não gastei valores exorbitantes, absolutamente. Aí você assumiu o governo do Estado já acabando a eleição, Jader se desincompatibiliza para
concorrer ao Senado e você assume o governo e até usou um eufemismo, em condições difíceis, né? O Estado estava praticamente falido. Como é que você chegou lá naquele momento e disse, eu vou administrar? Olha, eu vou te revelar Estado? uma coisa aqui. Com uma semana, isso aqui é para a história. É histórica essa entrevista. Eu recebi uma pessoa que já não está entre nós, pediu audiência, eu recebi lá no Palácio do Governo, lá no Palácio de Despacho. E essa pessoa chegou para mim e disse, Carlos Santos, nós sabemos como o Jader Barbalho lhe entregou o governo do Estado. Por que você não faz? Chegou a hora de nós acabarmos com o Jader Barbalho. Eu disse, fiquei olhando para a pessoa, eu disse, mas como assim? Disse, convoque a imprensa e diga como você recebeu o governo. Eu disse, olha, meu amigo, você veio com essa missão aqui? Aí ele se assustou. Eu disse, o meu pai me ensinou uma coisa, que nós temos que ser grato às pessoas. O estado do Pará tem 8 milhões de habitantes. E de 4 em 4 anos, somente um chega a sentar naquela cadeira. E eu tive esse privilégio de chegar àquela cadeira. O Jader Barbalho já sentou 2 vezes. O governador Simão Jatene, 3 vezes. Eu sentei uma vez, embora sendo 9 meses. Mas um caboclo que veio lá de Salvaterra, chega a governador do estado do Pará, é um privilégio de poucos, é a bênção de Deus. E por isso eu agradeço a Deus. E você que veio de Camelô, que veio lá de Salvaterra, da Ilha do Marajó, saber o seguinte, a elite lhe engoliu? Olha, ou você não estava nem aí para isso? Se não me engoliu, teve que me engolir, até bebendo água, né? Porque no dia desse eu estive conversando com um certo cidadão e ele falando, porque o Lula não tem capacidade, o Lula era presidente, não tem capacidade, não tem estudo, ele é professor da universidade, esse cidadão. Meu conhecido, não é meu amigo, mas é meu conhecido. Ele estava falando e tal, e nós estávamos em 3 ou 4, eu achei que ele estava falando indiretamente comigo. Eu disse, meu amigo, você faz o seguinte, você faz a trajetória que eu fiz, começa desde lá de baixo, chega governador como eu, que bati no teto, depois você conversa comigo. Eu estou na história do Pará, queira a elite ou não, aqueles que, porventura, queiram se tornar candidato a governador, é só se candidatar ou serviço de algum que tem possibilidade de ganhar e chegar ao governo. Pois é, naquele momento, Carlos, teve a célebre reunião da OEA, aqui, em que você participou como governador do Pará, e eu me lembro que naquele momento surgiram muitas piadas em relação à falta de cultura do Carlos Santos, que dizia que ele não sabia o que era OEA, porque O é O, e outras piadinhas do gênero. Outras piadinhas do gênero daquele momento. Você alguma vez ficou incomodado com isso ou você... Muito pelo contrário, eu não me incomodo com nada. Eu sou um homem que tem o couro curtido, que essa frase é do Jader, ele diz que tem um couro curtido. Eu diria a mesma coisa, eu tenho couro curtido. Eu não me incomodo com isso, sei do que eu estava disposto e procurei fazer o melhor possível. Agora, quanto a essas conversas fiadas, esses papos fiados, isso não me atinge. Eu sou um homem temente a Deus, tenho foco em Deus e na minha família e naqueles que acreditam em mim. Você veja que o pessoal trabalhando aqui comigo, é isso que importa para mim. Foi assim no governo, foi assim, é assim no Avistão, na minha empresa, é assim aqui na rádio e será por toda a minha vida. E por que você não continua a carreira política? Porque eu não sou político. Como eu lhe falei no início, político é político, empresário é empresário. Eu não sou político, achei por bem não continuar na vida pública e digo mais, eu não tenho nenhuma intenção de voltar à vida pública. Não tenho e eu acho que cumpri a minha missão, eu dei a minha parcela de colaboração para o Estado do Pará e estou continuando dando aqui, falando com os ouvintes, com os internautas, com os telespectadores e quero continuar assim. Você fez uma gravadora aqui, que foi a Gravação, e essa gravação, na realidade, incrementou e fez o grande movimento do Brega no Pará. Como foi aquele momento
de fazer aquilo e ver que o brega realmente teve uma vida longa, até subsiste até hoje. Né? Isso partiu justamente da minha visão de tornar popular o meu nome. Eu comecei a gravar artistas paraenses e depois eu disse pro Pinduca, eu queria prestar uma homenagem ao lançamento, à inauguração da Ponte Belém Mosqueiro. Aí disse, você vai gravar. Aí foi que eu gravei a Ponte Belém Mosqueiro para homenagear a inauguração da ponte, que era uma aspiração de todos os paraenses, todos os belemenses, e eu gravei e foi um sucesso. Gravei primeiro para distribuir para os amigos, mas se tornou um grande sucesso, vendi mais de 1000 discos, depois fiz os outros discos, LP, até chegar no Quero Você, que foi um sucesso nacional. O Quero Você é uma versão do Jessuá Massá, que é de uma ilha caribenha, e que você e o Alípio Martins fizeram a versão. O Alípio Martins fez a versão, eu dei para ele os tópicos, eu digo, Alípio, eu quero que seja uma música onde as pessoas se convidam, onde as pessoas se... Eu até usei uma frase que hoje está em moda. Eu quero as pessoas se interagindo ali, as pessoas se ligando, as pessoas onde o homem fale para a mulher e a mulher fale para o homem. Eu quero você. Foi aí que nasceu o Quero Você. Foi um grande sucesso. Grande sucesso. E aí, mas também no embalo da sua gravadora surgiram muitos outros, bregueiros. Surgiu o Beto Barbosa, que gravou com meu irmão Ari Santos, a dupla Ari e Beto, surgiu a banda Calypso, surgiu muitos artistas. Também na esteira do programa do Kizan Lourenço, né, que ele fez na televisão. A TV Cidade. E aí eu te pergunto, como é que você vê o movimento musical hoje no Pará, que inclusive quer reviver esse brega dos anos 80? Eu acho que a música paraense, que é muito rica, precisa de mais apoio, o governo deve apoiar na música, assim como fez a Bahia, apoiou o axé e se tornou uma música nacional com muita força. Eu acho que o governo deveria dar um apoio também a essa música de raiz, o carimbó, o siriá, o lundum, os nossos ritmos que originaram daí do Caribe, como você falou. Eu acho que a musicalidade paraense tem muita força, hoje é muito mais fácil até de promover através das redes sociais, e o Pará é rico musicalmente falando. Você diz que o brega nasceu aqui na gravação ou não? Olha, eu não sei, esse nome brega, ele vem de um local onde as pessoas dançavam, as pessoas se divertiam, né? E assim como o nome lambada surgiu na periferia de Belém, o brega também se originou da periferia de Belém. Um dia mais recente, eu estava na Assembleia Paraense, o clube que você conhece, e tocando o brega. Aí eu vim e fiz uma avaliação, fui lá atrás, para ver quando, na década de 70, poderia se imaginar que a gente poderia ouvir o brega na Assembleia Paraense. Né? Era uma coisa impensável. E o tempo vai se moldando, vai depurando e tudo. E você me fez uma pergunta, eu acho que a gravação foi importante, porque deu oportunidade a muitos artistas, foi importante porque abriu um espaço, porque nós tínhamos a rádio já, tínhamos o programa Carlos Santos, depois a rádio, depois o programa de televisão, e isso foi se ampliando, de tal ordem que os artistas foram surgindo, se projetando, alguns ficaram conhecidos nacionalmente. Nós tivemos, por exemplo, a Fafá de Belém, gravando músicas da gravação, né? O Roberto Leal veio gravar aqui na gravação. Enfim, eu acho que a gravação contribuiu muito para o crescimento da música paraense, do brega, essa dita música brega. Eu acho que esse nome brega, ele tem dois sentidos. Um, de identificar uma música, e outra de um aspecto menos, entende, sociável.
Para encerrar essa nossa entrevista, eu quero saber do Carlos Santos, que depois dele deixar o governo do Estado, ele teve que retomar a carreira de empresário. Como está o Carlos Santos, empresário hoje, e animador de rádio, e ao mesmo tempo dono de emissoras de rádio? Assim como você está vendo, com entusiasmo de procurar sempre fazendo o melhor.